vamos aqui falar sobre os herdeiros. Quantos aqui, né, não sei se alguém tem aqui, né? Mas se você não tem, quantos gostariam de ter uma herança bem grande assim para receber? Levanta a mão. Acho que tem alguns que não queriam. Por que você não quer? Né? Quem não queria ter uma herança bem grande? E a gente vai falar aqui sobre os herdeiros, algo que Jesus falou. Vamos ler juntos ali Mateus capítulo 5, versículo 5, está aqui no roteiro mesmo, você pode ler. O que diz? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vamos ler de novo? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Lembre, o que quer dizer bem-aventurado? O que no nosso vocabulário a gente consegue expressar? Feliz. Felizes os humildes. Felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Daí você vai responder ali, como você define uma pessoa humilde? O que é uma pessoa humilde para você? Você vai escrever ali. A segunda ali, cite o nome de 2 pessoas que você teria como padrão de humildade. E explique por que você as considera humildes. Minha avó, para mim é um padrão de humildade por causa disso, daquilo. Eu tenho uma vizinha que é assim, assim. Eu tenho alguém no meu trabalho. Enfim, 2 pessoas. Mencione 2 nomes, certo? E explique por que você considera essas pessoas humildes. Ok, legal. Antes da gente continuar com a definição de alguém que é humilde, vamos analisar alguma coisa do que não é humildade. Do que não é humildade. Qual que é o nosso maior exemplo de humildade? Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, ok? Agora, o que não é humildade? Ser humilde não significa ser o quê? Covarde. Ser humilde, então, não significa ser covarde. A palavra que vem em seguida é omisso. Isso que você tem que preencher ali. Não significa ser o que mais? Passivo. Complacente. Não significa ser medroso, acomodado, certo? Que mais? Fraco, sem ousadia, ou alguém que deixa como está para ver como é que fica. Isso não é humildade. E muitas vezes as pessoas confundem, enfim, humildade com covardia. Com aquele que se omite em fazer, então, eu não vou fazer isso, eu sou humilde. Não tem nada a ver. Humildade não é passividade. Humildade não é ter medo, não é ser acomodado, não é não ter ousadia. Jesus é o padrão de humildade. Ele falou que nós temos que aprender dele, que é manso e humilde de coração. Tem que aprender dele. Então, se Jesus não foi nada disso, essas coisas não têm a ver com humildade. Ok? O que são os humildes? E também uma outra palavra, outras palavras, lá a partir do grego, manso, gentil, alguém que reflete bondade de espírito, aceita a forma que Deus lida consigo mesmo como a melhor. Alguém que não resiste
ao Criador, não é resistente com Deus. Humilde e manso também são aqueles que vão entregar o que ao menos julgam ser os seus direitos a Deus. Isso envolve rendição de tudo que se é, que se faz, que se tem, tudo para o Senhor. Comportamento de humildade, ele começa no relacionamento com Deus. E a Bíblia diz: humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, os exalte. Humilhem-se. Isso é uma atitude nossa. Eu tenho que me humilhar. E quando eu falo em me humilhar, não é que necessariamente eu esteja sentindo em me humilhar. Eu estou sentindo uma vontade enorme de me humilhar. Isso não vai acontecer. Mas agora, eu me humilho, independente se eu estou sentindo ou não. Eu reconheço o meu orgulho, a minha exaltação, a minha arrogância. Ei, Silas, baixa a bola aí. Você está se achando, cara. Eu fico muito, impressionado. O que está em Filipenses capítulo 2, que fala sobre Jesus. Quando Paulo diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, Ele era Deus, mas Ele se fez homem, Ele já se humilhou no fato de se tornar homem. E essa imagem, essa que uma vez eu ouvi aqui, esqueci o nome do pastor que colocou aqui, e ele, enfim, ele nos levou a uma viagem do Criador, dos céus e da terra e do universo, o Todo-Poderoso, vindo ao ventre de uma mulher, se permitir ser concebido no ventre de uma mulher, sendo aquele ser minúsculo, sendo que Ele era o Criador do universo. O Criador do universo fica 9 meses dentro da barriga de uma mulher, nasce de uma mulher. Gente, o que é isso? Isso é humilhar-se a si mesmo. Esse é um exercício que muitas vezes nós precisamos fazer, de nos humilharmos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Então, humilhar-se é algo bíblico, necessário. Humilhar-se diante de Deus, e quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós temos uma humilhação saudável também diante de pessoas. Porque nós nos quebrantamos diante do Todo-Poderoso. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ele é que vai exaltar. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. E daí, está dizendo aqui: felizes são esses humildes, porque eles vão herdar a terra. Mas aos olhos da maioria das pessoas, uma postura de humildade, isso está ali no texto agora, né? Uma postura de humildade não é a que produz conquistas. Opa, que bom. Entrou, né? Então, não é a que produz conquistas. O que parece é que
os que mais conquistam são os soberbos, arrogantes, os prepotentes. Essa é a impressão que nos é passada. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que o comportamento altivo não terá um futuro promissor. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. E às vezes a gente vê o cara que é arrogante, a mulher arrogante, nariz empinado, parece que esses são os conquistadores. Coisa nenhuma. É uma questão de tempo. Olhe para um orgulhoso hoje, e você o verá em derrota amanhã, em destruição amanhã, porque a Bíblia diz: o orgulho vem antes da destruição. Mas sabe de uma coisa? Eu não tenho que olhar para os caras orgulhosos. Sabe qual que é o cara que eu tenho que olhar? Esse aqui. Esse cara aqui é o que eu mais tenho que tomar cuidado. Não tanto com os outros. Os outros até podem me dar uma lição de como não viver. Eu olho, vejo o erro dos outros, mas a pessoa mais perigosa na minha vida sou eu mesmo. Alguém disse que o maior vencedor não é aquele que vence o diabo, mas é aquele que vence a si mesmo. Eu diria a vocês que o pecado original foi o orgulho. Começou lá no céu. Um ser celestial que quis ser igual a Deus. Orgulho, no fundo, é uma vontade de ser igual a Deus, ou maior que Ele. E esse ser caiu. O pecado original nasceu lá. Ele é um ser caído. Quando ele vai tentar o homem, o que ele vai dizer ao homem? Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Orgulho. O orgulho é altamente destruidor. As pessoas acham que o orgulho vai levá-las a conquistar. O que aconteceu com o diabo? Caiu. Esse é o destino. E então, Jesus está nos ensinando essas coisas. E, além de todos os benefícios espirituais e da vida na questão da humildade, nós vemos Jesus afirmando nessa bem-aventurança que os humildes receberão a terra por herança. Por herança. Uma herança geralmente é alguma coisa recebida pela qual não se trabalhou. Geralmente é isso. Pode ser que um filho ajudou o pai a conquistar alguma coisa, então depois recebeu por herança. É possível, mas geralmente uma herança é algo que se recebe e não se trabalhou por aquilo. O herdeiro desfruta do resultado do trabalho de quem o antecedeu, de quem veio antes dele. Agora, quando a Bíblia fala de herança, nossa herança, o que nós herdamos está baseado em tudo que Jesus conquistou na cruz por nós.
por causa da obra da cruz, é que nós herdamos as bênçãos de Deus. Nós não somos abençoados por mérito pessoal. É por causa da obra da cruz, a herança. Ah, mas eu obedeço. Não faz mais do que obrigação. Na essência, o que nos abençoa não é a nossa obediência. A bênção já foi dada lá na cruz. Foi conquistada por Jesus. A herança que veio da obra da cruz. E esta herança vem no contexto da obediência. Mas a bênção é imerecida. A obediência unicamente nos coloca no lugar onde a bênção vem. Mas não que o fato de eu obedecer, eu obedeço, eu sou o cara, então, ó Deus, você tem que fazer isso por mim, porque eu mereço. Não. Nada que vem de Deus tem a ver com meritocracia, em termos de salvação, de perdão, de bênção, de eternidade. Não, isso é presente de Deus. Então, receber uma herança não tem que ter sentimento de orgulho, porque é herdado. Bem-aventurado os humildes, porque eles herdarão. Quem é humilde sabe que não merece. Não se ufana diante de Deus. Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros com Cristo, co-herdeiro, herdeiro com. Herdeiro com. Eu já li isso em adesivo de carro, na camiseta, né? Algo assim. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Sou filho do dono. Então, eu tenho herança se eu sou filho. E o que nos faz receber herança? O filho que vai receber herança é aquele que se humilha. Não é aquele que se acha no direito de botar o dedo em Deus assim, apontar o dedo para Deus, de achar que é o cara que exige o que é isso, e que se revolta todo, Não. Quem recebe herança são os humildes. Essa promessa de herdar a terra não exclui os bens temporais. É com humildade que a gente conquista também coisas aqui da terra. No entanto, essa bem-aventurança, essa herança contempla, sobretudo, os bens eternos. Apocalipse 21 diz, então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Sabe qual que vai ser a nossa maior herança? Não é, quem sabe, esse terreninho que o teu avô deixou para você. Ou, quem sabe, uma fortuna que alguém deixou para você. Sabe qual que vai ser a nossa maior herança? As bênçãos de Deus aqui na terra são herança, conquistadas por Jesus, vindas de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas a nossa maior herança vai ser o que diz em Apocalipse: novos céus, nova terra. Nós vamos herdar a terra. Vai ter, já
antes, né, o período do milênio, né, pastor Júlio? A gente já vai ter autoridade aqui, vai ser herança nossa. Quem vai mandar aqui isso para a glória de Deus serão os fiéis, os humildes. E esses também herdarão novos céus e nova terra. Eu quero essa herança. Para que eu tenha essa herança, eu tenho que quebrar o meu orgulho, o meu nariz empenado, a minha arrogância. Diante dele, ele é Deus, eu sou só homem. Eu tenho que parar de me achar diante dele, eu tenho que me humilhar. Porque ele é bom, eu sou ruim, eu sou pecador. Eu tenho que reconhecer que eu não mereço o céu, mas eu tenho o céu por causa da graça dele. Eu tenho que me humilhar. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Fica em pé na presença de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A gente quer a graça de Deus, a gente quer a eternidade. A gente quer felicidade, quer ser feliz. A gente quer ser feliz no casamento. Seja humilde. Você quer ser feliz com o teu cônjuge? Seja humilde. Você quer ser feliz com o teu pai, com a tua mãe? Seja humilde. Você quer herdar, quer herança? É com humildade diante do Todo-Poderoso. Quem é humilde ou se humilha, ele perdoa. O orgulhoso não perdoa. O orgulhoso diz não. O que é? O que fizeram comigo? E eu? Como é que eu fico? Esse orgulho, Deus resiste ao soberbo. Ele dá graça ao humilde, o humilde perdoa. Quem não perdoa, repito, não perdoa porque é orgulhoso. Não só porque sofreu, e eu não estou minimizando dor de sofrimento, me entenda. Mas em essência, o orgulho nos impede de perdoar. Porque nós nos achamos superiores. Nós nos achamos mais e outro menos. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. É só a graça para nos trazer para a glória de Deus. Que sejamos sensíveis ao Espírito Santo. Eu quero ter um tempo de oração individual agora. Você diante dele, eu diante dele. Ouvindo o Espírito Santo e que ele nos indique os comportamentos arrogantes, as coisas que fizemos na nossa vida, que por causa dessa arrogância a gente está sofrendo hoje. A gente quer ser feliz. Lembra, no começo que a gente começou esse assunto, tinha uma pergunta. Em que você precisa ser mais feliz ou ser feliz? Em que área?
Eu disse, anote. E na caminhada das bem-aventuranças, veja o que é preciso para ser feliz. Entre essas coisas, humildade estará.